Bom, por fim, a gente vai para a função mais legal da fonte hexafásica, que ela basicamente vai conseguir testar todas essas proteções, ok? Vou explicar pelo menos um de cada, uma de corrente, de tensão e de frequência, para que vocês consigam entender, tá bom? Então a gente tem uma função de teste de frequência, ou ciclos de alto e baixo, onde a gente consegue testar, por exemplo, sobre frequências, sobre tensões e sobre correntes, ok? Também é possível definir a coordenação de proteção de corrente pelo tempo, tá? Eu vou primeiro começar de forma mais simples, trabalhando aqui com sobre e subfrequência. Então imagina que você está numa condição onde Brasil 60 Hz, você tem uma condição típica e por conta de um problema de curto-circuito, afundamento de tensão, afundamento de frequência da sua barra, você vai ter uma queda de frequência. Pode ser por perda de sincronismo, por uma questão de curto ou por desincronismo de fase, mas você tem uma queda de frequência, geralmente isso é atrelado a aumento de carga ou eventos de curto-circuito ou problemas da rede em si. Tá? Então, você tem uma queda de frequência, você vai ter a sua frequência típica de trip aqui, geralmente perto de 59,5 Hz, ok? No Brasil a tolerância é bem baixa para frequência, em outros países a gente estaria falando de 59 Hz como trip, e você vai ter a sua condição de falta, de fato, perto aí de 58 Hz, por exemplo. Tá? No Brasil, como eu disse, as frequências é admissível um ajuste de frequência um pouco mais estreito, perto de 59 Hz. Então, basicamente, o parâmetro que você vai colocar é o quê? Qual que é a frequência pré-falta, o intervalo de tempo, DFTT, que você vai colocar, ou seja, qual que é a taxa de frequência versus o tempo que você vai estar colocando e qual que é a sua frequência de falta. Ok? E você vai simplesmente apertar play. Você também pode estabelecer condições de I pré-falta e V pré-falta e pós. Geralmente eu recomendo, como você quer testar a função 81 U de subfrequência nesse caso, eu sugiro que as condições de tensão e corrente fiquem próximas às nominais, pré e pós-falta, tá? Para que você não tenha mais de um acionamento do seu relé e você consiga de fato validar essa questão de subfrequência, ok? Então você coloca essas condições de corrente e tensão muito próximas às nominais, que não vão atingir outras funções de proteção para você testar basicamente a 81U, ok? Feito isso, sugiro que logo depois você faça o quê? Uma condição contrária, onde você vai ter a aceleração da frequência. Geralmente essas condições acontecem por disparo ou por perda de carga, ou seja, você teve uma queda de carga, onde a sua barra de potência está fixa e você tem geralmente um disparo da frequência. Novamente, o Brasil as tolerâncias são bem baixas, perto de 60,5, mas vamos simular aqui uma condição de trip 61 e a condição final aqui em 62 Hz. Novamente você vai ter um DF-DT e aí você vai ter a condição sua de trip próxima a 61 Hz. Nesse momento você vai ter o trip e a sua condição aqui de frequência final de falta superior à condição básica de trip. Perfeito? Dessa forma você vai estar testando a sua função 81O. Por quê? De over frequency. Bom, feito isso, a gente vai agora testar as condições de sobre e subtensão. São de forma bem semelhantes. Basicamente a gente vai brincar aqui com a lousa, mas basicamente são as mesmas condições de ultrapassagem, tá? Então, quase as mesmas condições de ultrapassagem. Então a gente pode ter aqui uma tensão,
que é o 13.8, o seu consequente 69 volts, que é a sua tensão pré-falta, uma taxa de variação dV/dt e uma condição de falta aqui perto, por exemplo, de 60 volts. Ou vamos exagerar aqui, vamos colocar 30 volts. Ok? E a sua condição de trip aqui muito próximo a 10%, você estaria perto de 63 volts. Nesse momento aqui você teria um trip aqui por subtensão. Então a gente estaria falando aqui de função 27, subtensão tripando nesse ponto aqui. Novamente, recomendo que não seja alterado os valores de pré e pós-falta, nem de frequência, mas você pode também simular um evento mais complexo, como afundamento de tensão com afundamento de frequência com sobrecorrente, tá? Que é a condição mais típica. Você geralmente vai ter essa combinação típica, onde você tem um pequeno afundamento de frequência, sobrecorrente e afundamento de tensão. Você pode também ter disparos de tensão, geralmente quando a carga fica muito capacitiva ou quando você tem queda de carga, onde você vai ter uma tensão novamente aqui no 69 volts, e aí você pode, por exemplo, colocar uma tensão de trip aqui perto de 78 volts e uma tensão final aqui perto, por exemplo, de 120 volts, ou seja, como se fosse uma falta monofásica e a falta SAN aqui tendo uma sobretensão, ok? E aí novamente você colocar a taxa de variação de tensão pelo tempo, dV/dt, e aí você já trabalhou a sobretensão aqui, ok? Então dessa forma você consegue trabalhar também com sobretensão, perfeito? A próxima função a gente poderia estar fazendo o quê? Sobrecorrente, por exemplo, direcional, sobrecorrente de neutro, tá? E sobrecorrente com restrição de tensão. Bom, então vamos imaginar uma sobrecorrente agora. Uma sobrecorrente com restrição de tensão. Então, quando a gente olha para uma sobrecorrente, também tudo dentro desse bloco, a gente vai ter uma condição de pré-falta e pré-falta. Uma rampa dessa corrente e, consequentemente, você pode ter também uma tensão pré-falta com, consequentemente, afundamento de tensão. Nessa condição, você vai ter uma sobrecorrente direcional com restrição ou não de tensão. Tá? Então, você pode colocar uma condição de restrição de tensão, ou seja, se você tiver uma sobrecorrente, por exemplo, de 20%, tá? Ou seja, a gente está chegando no 1,2 PU, mas, né? Não mais, não ou, uma subtensão, por exemplo, caindo a 0,93 PU, você pode dar um trip, por exemplo. Então, essa condição você vai variar no mesmo intervalo de tempo, no meu dI/dt, ou seu dV/dt. E criando essa condição, você sabe que é um curto de impedância alta que gerou um afundamento de tensão da barra. E aí você consegue testar a 51V com restrição de tensão. Ok? Você também pode fazer essa corrente circular, por exemplo, no neutro. Então você pode ter essas condições circulando para neutro e aí você testa a sobrecorrente de neutro. Ok? Geralmente essas condições de sobrecorrente de neutro você vai estar por nível. Ok? É possível também a gente testar e fazer todo o... Opa, deixa eu pegar aqui. Pegar uns dados típicos aqui.